Dessa vez, eu tenho recebido alguns pedidos para analisar os boletins da situação de coronavírus da Prefeitura. É um pouco complicado a gente analisar sem ter conhecimento do que vem por trás desses números, né? Como é que eles estão sendo colocados. Eu vou fazer uma análise baseada simplesmente nesses números que a gente vê nos boletins. O que me foi enviado foi do dia 30 e 29. A incoerência entre um e outro, a possível incoerência, por que isso poderia estar acontecendo, e algumas situações, algumas cifras, né, que nos deixam em dúvida sobre realmente o que está acontecendo no acompanhamento dos casos de bom despacho. Eu vou colocar desenho que eu acho que fica mais fácil de entender o que eu estou falando. Então eu vou narrar e vou fazer alguns desenhos, vou tentar animar, nada profissional, mas fazer uma animação para ficar mais fácil de entender, e aí a gente vai analisando baseado nessa análise que a gente faz desses boletins. No dia 29, nós tínhamos 16 casos positivos e 3 pessoas aguardando o resultado do exame. 16 mais 3, 19 pessoas. É o que se esperaria no dia seguinte se os exames ficassem prontos. No entanto, o que a gente observa no dia 30 é que haviam já 22 casos confirmados, ou seja, o dobro. 6 novos casos com exame positivo. E, além disso, 4 novos casos aguardando o resultado. O que eu imagino, porque o boletim não dá essa informação, que os 3 casos que estavam aguardando tiveram um resultado positivo. Além desses 3 casos, 3 outras pessoas fizeram o exame por conta própria, particular, que também deram positivo e somaram 6 novos casos. Caso não seja isso, a impressão que eu tenho é que existe um erro matemático aí muito grande. Agora, uma análise mais profunda, dia 29, haviam 292 casos notificados, casos suspeitos. No entanto, haviam 144 exames. Isso quer dizer que existiam 148 suspeitos sem fazer exames. Vamos então fazer a matemática. 292 suspeitos menos 36 monitorados, sobram 256 que estão fora do monitoramento. O que a gente deve inferir com isso? Existem 2 possibilidades. Uma, já receberam alta, ou seja, já passaram dos 14 dias em monitoramento, em observação, em isolamento, ou a Secretaria não está fazendo uma vigilância adequada destes casos, ou da maioria destes casos. Qual que é a matemática que a epidemiologia nos mostra neste caso aí? Do dia 29, se a gente retirar 14 dias de isolamento e de monitoramento, a gente chega ao dia 15 de maio. Ou seja, se no dia 29 de maio haviam 256 casos que já não estavam mais sendo monitorados, isso quer dizer que eles tiveram contato antes do dia 15 de maio, para dar o prazo de 14 dias e chegar a 15 de maio já fora do grupo de pessoas monitoradas. Isso quer dizer que do dia 6 ao dia 15 de maio, passaram-se 9 dias e aconteceram 256 casos suspeitos. Isso fazem 87,6% dos casos. E depois do dia 15, ou seja, do dia 16 ao dia 19, passaram-se 13 dias e aconteceram apenas 36 casos, perfazendo 12,4%. Ou seja, nas 2 últimas semanas, aconteceram 7 vezes menos casos do que aconteceram nos 9 primeiros dias de doença. Então, como a gente viu aí, existe uma incoerência muito grande nesses números e na realidade desse tipo de epidemia. O que acontece geralmente nesse tipo de epidemia? Você tem um primeiro caso, no caso em Montes Pardos foi dia 6, o próximo caso geralmente demora alguns dias para acontecer e aparece mais 1 ou 2 casos novos. Com o passar do tempo, os novos casos começam a aparecer mais rápido, ou seja, os dias entre um caso e outro começam a diminuir. Como em Bom Despacho agora a gente vê que cada dia, cada novo dia já tem novos casos de pessoas positivas. E o número de casos aumenta. Começa com 1, depois passa para 2, daí de repente passa para 4, de repente passa para 8. Por que isso pode estar acontecendo aqui em Bom Despacho? Esse equívoco aí dos números, né? Que analisando os números dá a impressão que a epidemia está baixando, está diminuindo, ou seja, primeira semana nós tivemos 87% dos casos, nas 2 próximas semanas nós tivemos apenas 13%. Ou seja, em 2 semanas nós tivemos
7 vezes menos caso do que na primeira semana. Essa é a impressão que dá ao analisar os números do boletim. Possibilidade, o conceito da doença, o que é um caso suspeito, né? Nós sabemos que em bom despacho, caso suspeito não são todos os casos suspeitos. Por exemplo, na cadeia epidemiológica, qualquer pessoa que tenha contato com um caso positivo deveria ser considerado um caso suspeito. E eu conheço casos que chegaram e disseram que tiveram contato com pessoas que têm um exame positivo, e essas pessoas foram mandadas para casa, tiveram uma orientação, fique em casa, não sei, mas não foram registradas, não foram cadastradas, ninguém está ligando para elas, telefone, ninguém está acompanhando em casa, visitando, ou seja, estes casos não são considerados casos suspeitos para a Secretaria de Saúde, o que é seríssimo, né? Quando você tem um caso positivo, todos os contatos diretos dessa pessoa devem ser considerados potencialmente positivos ou potencialmente contaminados até que se prove o contrário, né? E se essa pessoa potencialmente contaminada tiver contato com outra pessoa, com a terceira pessoa, essa terceira pessoa também cai dentro da cadeia epidemiológica. Então, como a gente vê, assim, o número de pessoas é muito grande. E não é o que está acontecendo segundo esses números, essas cifras colocadas no boletim aí de bom despacho, né? E como a gente discutiu também, quando a gente pega que tinham 3 exames pendentes e de repente existem mais casos positivos no dia seguinte, alguma coisa está errada. O que passa pela minha cabeça é que as pessoas estão fazendo exame particular e estão levando os exames positivos para alguma unidade de saúde. É por isso que dá essa diferença de números, né? Você tem 3 casos esperando o resultado e no outro dia você tem mais de 3 casos positivos. Qual é o problema disso? O problema disso é que mostra que a secretaria está falhando muito, porque as pessoas pagando o exame, procurando o recurso próprio, têm dado vários casos positivos dessa forma que não foi detectado pela Secretaria de Saúde. Imagine dentro da comunidade quantos casos nem estão sendo testados pela Secretaria de Saúde, nem estão pagando para fazer exame. Ou seja, tem uma infinidade de casos positivos dentro da sociedade que não estão sendo considerados, não estão sendo acompanhados e estão colocando outras pessoas em risco. E eu vou fazer um segundo vídeo falando do tipo de exame, tá? O tipo de teste, né? Que existe o PCR e existe a dosagem de imunoglobulina. Senão esse vídeo vai ficar muito grande. Muito obrigado.